inspiradora, porque para mim e para a China, estivemos juntos com o Augusto há 2 anos, né? Tô vendo tudo, né? Que tá dobrosando só, tá faltando ali para tirar uma foto depois. É um curso em escala, a gente brinca, né? Que lá na China a gente vai fazer uma POC aqui, a gente abre 400 lojas, se der certo a gente rola alta, né? É meio avassalador o negócio, né? Então, também é uma oportunidade de vocês falarem, não só a minha visão, mas a visão aqui do Augusto, do Rodrigo, do Brosano, da Larissa, né? É muito inspirador ver o que tem de novidade lá e assim, o que a gente pode se inspirar? Aqui, claro, que a gente tem 1 bilhão de anotações e de prol de AIs, né? Mas aqui eu vou focar na parte de AI, que é o core do Lookbox, que é o que a gente faz há 12 anos. Né? Então, perdeu o Go, né, que é um jogo milenar chinês, em 2016, a China acordou e falou, tem uma coisa que está acontecendo aí, a gente tem que fazer um plano. Em 2017 eles fizeram um plano que até 2030 eles vão ser os líderes de AI do mundo. E eles estão caminhando no plano deles, certo? Essa ordem, nossa bandeira está errada. Né? Eles não estão preocupados em regulamentar. Tem que regulamentar, não sei o quê. Israel não está, nem a China. Eles estão preocupados em fazer o quê? Como é que a gente tira valor disso? Bota para funcionar. Deu um problema? Vai dar, legal. A gente faz a regulamentação depois, e não antes. Senão a gente fica querendo antecipar. O problema é que a gente nem sabe. Aquela maneira antiga de pensar, né? De já tudo, então, não, vai lá, bota acontecer e vai corrigindo a rota. Então eu achei isso aqui uma coisa muito legal, a maneira como eles encaram AI e tecnologia na China. Né, de caramba, a gente impactou o mundo quando a gente jogou o DeepSeek e destruiu o valor das bolsas de valores das companhias americanas, né, mostrando que a nossa tecnologia está aí para bater sim com a tecnologia ocidental. Né. Temos Augusto viciado em Manus, me mostrou lá como é que ele estava usando, já estou com a minha assinatura brincando, não consegui ativar na China, lá que o número não batia. E esse AI Pride mostra muito a cabeça, né, do chinês, como é que ele está competindo ali e fala, não, a gente vai ser o líder disso. Todas as empresas que a gente ia, a gente foi no Alibaba, estava lá, no início dos valores da Alibaba, usuário em primeiro lugar e AI Driven. Né? Ele brincou lá com o Pinho, não está tão legal para o português, né? Segundo ele, a Stone comprou o Lookbox, não sei se ele está fazendo algum forecast aí que a gente não sabe, né? Mas ele não respondeu bem nossas perguntas aqui, mas diz que em chinês ele está muito bacana, está operando, né? Ele é open source, né? Ele deu umas viajadas lá em Grafos que percebem, decidem, fazem algo por você. E agora com essa AI nova, o LLM, o ChatGPT, a gente vai para um próximo patamar, que não é só fazer uma pergunta e ter uma resposta. Isso chacoalha em varejo. Eu dei uma palestra para a ReHap agora. Um presente para o meu enteado de 2 anos de idade até R$150. Aí ele foi lá, agora o GPT já está mostrando. Olha, está aqui o produto da Amazon, do Magazine Luiza e tal, já dando ali, legal, quem vai decidir isso? Então ele já faz algo por você. Tem aplicações no mundo pessoa física, né? E tem aplicações no mundo corporativo. Há 12 anos essa brincadeira de linguagem natural e dados. E essa pergunta aqui, com tantos dados disponíveis, por que ainda demoramos tantos para agir no que realmente move a venda e nossos resultados? Que é aquele ter o dado, navegar naquele dado, criar um report, deixar o report bonito, apresentar. Putz, isso é longo, né? Aqui o Lookbox, né? Então não vou entrar em detalhes, mas a gente se posicionou como uma plataforma de inteligência artificial para levar resultado. Então a camisa aqui em chinês, eu fiquei muito feliz quando deram a passar, então o GPT mandou ver, eu vi no GPT, é óbvio, né? Dei até uma conferida aqui no Google Translate, mas porque tá errado, né? Falo, cara, nada a ver, né? Então usando AI para vender mais. O jogo que a gente fala, como é que eu pego isso e não fico na parte empolgada que, se deixar, o Daniel sabe, né? Acho que até mais, né? Mas a tecnologia nova aqui, muito bacana, ele faz isso e otimiza aquilo, por quê? Aí vai chegar o cara e falou, vai mexer no meu bottom line, aí você for, né? Que é a novidade que a gente está lançando hoje. Aqui são algumas empresas que já estão testando ou fazendo, iniciando uma POC com a gente, algumas mais avançadas, algumas iniciando. E é legal ver o apetite, porque a gente apresenta e fala, ok, eu quero ver esse negócio, como é que funciona, eu quero testar esse brinquedo. A gente, criatividade de marketing incrível. Qual é a jornada atual dos dados? Tá? A jornada atual é usar gente. Então, quando eu tenho que pegar um dado, eu tenho que ter um especialista que entende de base de dados. Ele sabe onde é que está a venda e para poder pegar por loja, por regional, por escalinha de produto, margem, quebra, ruptura e aquela confusão toda que a gente conhece. Uma vez que a gente pega isso, o Miller sabe muito bem, tem um especialista de negócio. Então, quem sabe de dado, não necessariamente sabe de negócio. O Miller, como está 10 anos nisso, ele conhece aqui os 3 já. Mas o Miller é raro, tá?
A maioria não, vai entrar na empresa agora e fala, não sei o que fazer. Então, é um outro perfil, especialista de negócio. Esse especialista de negócio, quando ele faz uma análise, às vezes ele não sabe montar um dashboard bacana e botar isso no sistema e tombar, né? É outro especialista de dashboard. E mais um, esse aqui é para ficar bonito. Geralmente ele não é utilizado, tá, gente? Só quando é para representação da diretoria mesmo, muito importante, vai apresentar para o Alexandre. Isso dá trabalho. Por quê? Demora. Cada um, se for fazer o seu trabalho, fala, não, mas eu estou entregando o relatório A. Aí depois eu faço a extração de dados sua. Não, mas agora eu estou fazendo o relatório aqui da Laís, agora eu não consigo fazer o seu. E cada isso aqui é uma etapa do processo. Então isso é custoso, são pessoas fazendo, e demorado. O que a gente acredita aqui no Lookbox? Onde, bem parametrizados, o resultado que demora semanas, uma semana, ou um dia, ou horas, acaba demorando minutos ou segundos nesse novo formato. O que eu preciso para isso funcionar? Não é mágica, eu preciso de dado. Então a gente tem um caso muito bacana, uma POC que ficou belíssima, que foi da ReHap. De manhã deram acesso ao BigQuery, olha só, né? Silvia, BigQuery, a gente usa bastante lá. E à tarde, a gente estava parametrizado, porque tinha alguém que sabia da estrutura de dados, a tabela estava super performática na forma de operar, a gente à tarde estava operando. Isso é regra? Não. Se não tiver um lake bacana, uma estruturação de dados, né, tem que organizar a casa antes. E esse é um bom teste, tá, para liderança. Você que tem muita liderança aqui. Às vezes vem um time e fala, nosso lake está indo, tá, tudo mais. A gente fala igual a gente, não funciona. Então, pode ser uma forma de testar aí se realmente está avançado a sua estrutura de dados. Né? Essa é a massa de dados. Então, por exemplo, em caso de Bahia, a gente já está lá, em Magalu também, então a gente já conhece os dados. Quando o time vai fazer sem esse conhecimento, tem um aprendizado muito grande, demora para parametrizar isso daí. E o dado Enterprise tem os seus segredos. Né? A linguagem natural, a gente tem bastante orgulho de ser, eu posso dizer, quase um dos primeiros PIs, né? Na época era PI, né, que a gente se definia, operando com linguagem natural do mercado. Isso foi em 2013, dezembro de 2013, que a gente começou com a primeira versão lá no Samarché, né, fazendo a consulta por linguagem natural. Delegar a culpa para ninguém e falar, desculpa, Regina, não vai dar porque o fornecedor não, está dentro de casa. Né? E uma experiência em escala. Quando a gente está falando de Magalu, a gente está com 13 mil usuários de Lookbox operando, fritos numa Black Friday. Caso de Bahia, são 15 mil usuários. Então imagina, não pode parar na Black Friday o vendedor de acompanhar os seus resultados, senão o bicho pega. Usou a gente na operação de loja. Né? Esse aqui foi um case que a gente apresentou na Vetex. O Alex estava até lá. Bacana, obrigado, Alex. E o que a gente fez para o Magalu? Foi um teste onde tem um agente na retaguarda. Esse não é um agente que você interage com ele. É um agente que é parametrizado na retaguarda. Ele fica analisando, falando, o que eu posso... Imagina, são 11 mil vendedores, né? O que eu posso mandar para aquele vendedor, aquela vendedora, para dizer o seguinte, você não vai bater a meta nesse ritmo. Estou vendo que você está fora da curva aqui, nem é fora da curva, que isso não é o termo de vendas, para chão, onde você não está vendendo garantia estendida. Eu já dou a dica ali e tenho daquela vendedora, daquele vendedor. A gente fez isso para Magalu. Aqui é o exemplo de mensagem, tá? Então, tá aqui, de letras dele lá, para dizer, olha, falta um pouquinho para você bater esse gatilho. Muito simples, tá? Esse aqui era só o ritmo da meta. Isso era transposto aqui com uma parte mais lúdica, com mensagem de áudio. E aqui foi o teste. A gente mandou para 1000 vendedores uma mensagem com GenAI e outros 1000 vendedores não recebeu. Já usaram o Lookbox, estava lá, mas não recebeu. Então esse aqui foi um caso muito bacana, onde a gente conseguiu medir. A Magalu foi muito generosa em deixar a gente publicar, tem um estudo muito maior aqui, tá? Onde a gente impactou 3,9% a venda. E o que foi legal? Esse foi o teste para poder expandir o Lookbox. Ele falou, você tem que me trazer um ROI. Se não tiver ROI, é legal, bacana, obrigado pelo teste, mas não vai. E eu acho que nada mais legal, a Magalu assinou, né, o contrato e expandiu lá para os 11 mil vendedores, o Lookbox, depois que a gente fez esse teste. Para back-office. Esse que é o que a gente vai explorar um pouquinho mais com vocês aqui. Se der deixar bonito e depois usar essa informação no dia a dia. E aqui, que o Daniel vai botar a mão na massa aqui com a gente, mostrando alguns casos de como é que a gente está fazendo esse agente, mas esse já é para diretoria, para gerência mesmo na retaguarda, não é para operação na ponta. Eu vou lá, eu faço a minha pergunta, eu deixo a gente trabalhar para fazer o resultado para mim. Tá? Com a gente no Lookbox,
Eu posso fazer pergunta por voz aqui também, tem um histórico. O que a gente fez aqui? Não reinventa a roda. Qual é o app mais baixado do mundo de AI disparado? ChatGPT. Né? Copia o ChatGPT, bota para cá a maneira de operar, o reasoning que chama, né? Então vocês viram que ele ficou processando, mas se eu quiser saber o detalhe, essa aqui está pequenininho, mas uma investigação mais profunda, isso aqui tem todas as conexões com as bases, mas eu não assusto o usuário de negócio. Uma coisa que a gente fez na primeira versão, a gente achava o máximo, Daniel. Nossa, olha, ele está indo na base, fazendo select, montando as queries e tal. Aí a gente empolgadaço. Aí quando volta para casa, né? Vamos deixar isso mais bacana, né? Então, aqui, então eu posso fazer perguntas sobre qualquer desse tema. E o que é legal? Ele não está trazendo o dado só. Ele traz o dado, cruza o dado e faz uma análise em cima disso. Né? Para dizer assim, olha, eu acho que você deveria fazer aquilo. Né? Então, a gente deixou aqui algumas perguntas. Aí acho que o Daniel vai explorar um pouquinho aqui com vocês. O Rodrigo falou, né? Depois que ele passa pelo raciocínio, ou seja, segue todo o passo a passo de como consultar o dado, trazer a informação estruturada, ele vem aqui e traz o resultado, trazendo exatamente o que eu tinha pedido. E o que é interessante, do jeito que a gente programa o agente, a ideia é sempre instigar uma próxima consulta, uma análise, trazer um insight, uma provocação, educar o usuário de como fazer a próxima pergunta, como entender cada vez mais do seu universo de dados. Porque é comum que o usuário de negócio não saiba exatamente até onde dá para ir na pergunta. A gente tem vários casos de uso, não deixei esse especificamente pronto, mas que eu faço perguntas que não fazem sentido para o negócio, ou eu acabo induzindo de por que as vendas no setor feminino caíram no Nordeste? Esse foi um caso prático que um cliente perguntou e não tinham vendas no Nordeste. E exatamente aí trazia, olha, não tem vendas no Nordeste, as vendas não estão caindo no setor feminino, e aí trazia todo o passo a passo desse exemplo de dados. Daniel, esse caso ficou muito legal por vacinação. E ele falou, olha, ele não aceitou, ele foi lá e questionou, peitou quem estava perguntando e falou, não, na verdade não caiu, e assim assado. Então, tipo, putz, bacana, estamos no caminho. Exemplo aqui, a gente pegou essa informação de NPS, então eu faço uma análise de NPS em abril, e ele vai lá e traz quantos eu tenho de promotores, neutros, detratores, traz aqui já toda a divisão em percentual, evolução semanal, performance por canal, ranking de lojas. Então vocês veem que com uma pergunta simples gera já análises mais profundas, e é claro, quanto mais complexo a pergunta que o usuário fizer, mais específico vai ser a resposta que o agente vai dar. Então aqui eu trago esses casos mais superficiais para todo mundo ter uma noção do geral, e vocês são os especialistas no negócio de vocês. Então, em vez de ser uma curta frase aí de uma linha, ela vai ter 2, 3, 4, 5, 10 linhas para ir no problema super específico que vocês estão tentando resolver no dia a dia. E ele faz um relatório para mim, que depois de baixado, aqui, por exemplo, uma visão que já me traz esse resumo. Posso ir para uma apresentação, já uma reunião pronta com esses dados. Em vez de fazer a reunião da reunião, né? Então vamos discutir esse assunto. Não, então marca para daqui uma semana a gente falar agora sobre os resultados de não sei o quê. Não, você já faz a pergunta e na hora, em 1, 2 minutos, você vai ter um resultado. Só de exemplo, então ele fala de 15 clientes únicos que fizeram 58 mil transações, os melhores clientes do mundo. Mas trazendo aqui como é que é a demografia desses compradores, distribuição geográfica, segmentação por faixa etária. E claro, tudo isso tem a ver com o que está disponível no banco de dados. Então quanto mais informação, mais conexão existir, maior a complexidade do que pode ser analisado. Uma base simples, incrivelmente, já dá resultados muito bons. Fazer análises ainda mais profundas. E aí um ponto que eu sempre fico discordando com o Rodrigo, porque acho que é só uma questão de pouco tempo, preço, que ele comentou que isso aqui é para o back-office. E essa é uma parte que aí já discordando em público, porque irmão é assim, a gente tem que fazer essas coisas. Isso aqui já está sendo programado para ser testado em alguns casos de varejista que a gente tem como cliente para gerente de loja e quem sabe um pouco mais para frente chegar no nível de vendedor. Qual que é o único impeditivo? É uma questão hoje de custo de token, que é essa parte da LLM. Só que o preço disso está caindo absurdamente semestre a semestre. Então daqui a pouco vai ser tão barato que a ideia é botar isso aqui para todo mundo que puder ter acesso. Então hoje, a única coisa que impede um pouco mais é custo, mas aí tem que ver custo-benefício e ir fazendo o rollout cada vez mais para a base da operação, tá? Para que essa análise que eu fiz nesse chat, se eu cheguei num padrão que eu acho interessante e eu preciso acompanhar isso agora, no próximo mês, e eu quero semanalmente um lembrete sobre aquela informação, essa análise já pré-programada, eu simplesmente peço para ele fazer o agendamento. E aí, por exemplo, na data que eu escolher, toda segunda-feira às 9 da manhã, eu vou receber uma notificação dentro do Lookbox com a análise feita e um botãozinho de continuar essa conversa, que vai naquela. E
eu ia pegar outro caso disso daí. Esse setor aqui, Levi, eu acabei de fazer uma exposição incrível, eu sei que tá ruim, semana que vem você vai ver. Putz, você vai lembrar que semana que vem acompanhar aquele setor na loja X que estava visitando? É difícil de fazer isso, né? Aqui com a gente, você pede para ele, ó, me avise como é que foi a performance do setor tal na semana que vem, compare semana a semana, essa semana com a passada e a semana do outro ano, tá bom? Beleza, só quero uma vez. Ok, fica na memóriazinha ali. Então, semana que vem, naquele período, ele vai mandar, ó, aconteceu isso daqui, a sazonalidade, essa foi a evolução. Então, tá aqui os agendamentos. Do que pode ser tanto recorrente, como eu estava falando, toda segunda-feira ele manda esse reporte que eu estou acompanhando um problema muito grave aqui. É a sexta do Santa Maria, lembro muito bem. A sexta, na semana da sexta, pô, são 6 semanas insanas e eu quero acompanhar semana a semana. A gente me manda aí, nas próximas 6 semanas, como é que está o acompanhamento da sexta todo dia. Ele vai mandar o reporte todo dia. Ou pode ser pontual, uma vez que eu visitei a loja, né, ele já manda para mim, ele se dá o parabéns para o gerente, depois eu falo, sei, mudou para caramba o resultado, né? Continua a mesma coisa. Então, essa que é a ideia de criar essa memória, essa dinâmica de uso de dados de uma forma muito cómoda, usando os agentes. Um insight sobre log de acesso, sobre o nosso MRR, custo de Google Cloud, e eu quero todo dia um insight diferente dos últimos 7 dias. Então, todo dia eu começo o dia com uma informação que, se eu fosse parar um analista para ficar fazendo uma análise aleatória, tentando encontrar uma tendência, eu vou gastar um tempo gigante que talvez não dê resultado. Às vezes ele me traz algo que para ele é um insight, para mim já é o dia a dia. Só que às vezes ele fala, olha, o seu custo aqui está subindo, nesse caso específico, 10% em relação à semana passada. Eita, tem alguma coisa, eu já consigo direcionar para alguém, e aí alguém vai atuar em cima dessa operação. Como é que funciona em mais detalhe, vai ser um super prazer marcar uma reunião para a gente poder aprofundar a questão da base de dados e casos de uso que a gente possa discutir com vocês, né? E não seria um evento Lookbox se a gente não fizesse uma foto drone, né? Para registrar. A gente gosta de ver perigosamente no Lookbox. Quanto tempo? Tem que botar muito dado aí dentro, dependendo do que eu estou falando. Meu ou o dado público, provavelmente você acessa alguma outra IA que vai te dar informações se eu quero olhar concorrência, se eu quero olhar como é o consumo em determinada região do país, etc, etc. Mas nos meus dados específicos, que eu vou precisar do histórico, que eu acho que isso é complicado. Quanto tempo que eu demoro? Primeiro você vai olhar e assim, André, desculpa, mas você vamos arrumar aí a casa porque a casa está bagunçada. Ou eu vou precisar disso, ou você consegue ter informação até esse nível, você não consegue acima desse nível. Pela experiência de vocês, o que vocês acham que demora para eu... Porque tudo aqui vai ser tanto melhor quanto a granularidade de dados que eu quero, certo? É isso que vocês estão falando. Quanto tempo de dados eu preciso para organizar a casa que vocês acham que a gente implementa alguma coisa nesse sentido? Vou responder jogando contra mim mesmo. Geralmente quem é técnico, como eu, acha que tem que estar tudo perfeito para poder aí apresentar para a diretoria. Isso não é verdade. Então, o que é interessante? Os testes que a gente está fazendo e os rollouts que estão começando a acontecer de Lookbox, a gente às vezes pega 5, 6, 7 tabelas do banco de dados, que eu tenho venda e meta, dividido por geografia, perfil de comprador, o que tiver disponível e que, claro, a empresa tenha confiança na qualidade daqueles dados. Então, eu não preciso ter um data lake perfeito, ultra estruturado para começar alguma coisa. Eu preciso ter o que move o meu indicador no dia a dia. E aí, geralmente, a gente está falando de venda e meta. Eu já começo a encontrar tendência, eu já começo a entender num mix de produto o que está dando resultado positivo e negativo. Então, eu não preciso de uma parafernália infinita de dados para começar. Mas, quanto mais dado, mais a flexibilidade que eu posso analisar. Do que a gente vê, sem brincadeira, é isso, de até 6 tabelas eu já consigo usar muito bem para, no mínimo, acompanhar meu negócio, sem ter que ficar, me traz aquele negócio que eu vou ter numa reunião, esqueci de pedir, a pessoa não vai conseguir entregar a tempo. Isso não existe mais. Agitar a nossa parte das reclamações que vem do próprio digital, como é que eu estou respondendo a elas. Você acha que isso é uma coisa que você consegue ajudar ou não? Sim. O que acontece? O marketing precisa de muita informação para saber como é que eu segmento, o que vende em tal região, como é que eu cruzo com uma pesquisa de mercado essa informação. Ou qual a maior queixa que eu estou tendo nas redes sociais? Ou começar com o NPS, onde é que está sendo mais agredido. E no NPS, como é que eu faço substrato disso? Agredido em quê? Né? A gente tem casos de clientes que estão brincando com isso daqui, onde ele consegue analisar os comentários também, pegar uma amostra disso daqui e trazer. Então, são coisas que demoram muito. Agora, um complemento que eu queria fazer da primeira pergunta dá para entregar muito com pouco. Então,
todos os varejistas que estão aqui, todo mundo tem uma base de vendas com o seu produto e uma hierarquia mercadológica. Isso não é segredo. Se não tiver... exatamente. A base do RP já ela é extremamente rica. O que pode acontecer? Não está performático de uma forma estruturada. A gente ajuda. A gente tem clientes nossos, posso falar, o Hortifruti, que a gente tem todo o leque do Hortifruti do nosso lado, em BigQuery. Então, a gente estruturou isso daqui e agora o Drago está viciado lá em usar a gente e brincar, e ele mesmo está fazendo as perguntas que demoraram um tempão para ser respondida. Ele já tem isso direto aqui feito pela plataforma. Tá? Essa é a... Isso é uma área de tecnologia. Então, onde a gente usa hoje é na análise do NPS. Porque aí o NPS tem muita informação e a gente vê número e fica na média. E aí a gente melhorou nosso atendimento ao cliente com uma granularidade do próprio NPS. Acho que você fala do NPS inteiro. E esse aqui é um caso. Eu peguei exatamente, me faço uma análise sobre os comentários que foram feitos no NPS, né? Então já tem uma ferramenta que colheu tudo isso, eu tenho no banco de dados, então, e aí me traz aqui o que foram os detratores, então absurdamente caro, mais 3 vezes o valor do mercado, senti-me roubado. E os agentes aqui da base de teste. E claro, os casos super positivos, e o que é legal, ele já categoriza também. Então fala, olha, você tem X% na parte de atendimento, tantos por cento na parte de preço, e tudo isso aqui é analisado em tempo real pelo agente. O Daniel acabou de fazer a pergunta. Lookbox. Vou criar aqui um cenário. Então, vocês falaram do token, né, investimento, etc. Estou falando como que eu estou resolvendo algumas questões e até acho que é legal passar um pouco dessa experiência justamente por causa dos tokens e tal. Vamos imaginar esse cenário que é o seguinte. Então, toda segunda-feira, cara, vou no Lookbox, crio o agente para extrair dados da venda, NPS, abastecimento, uma série de dados. Imagina que esse agente ele vai rodar uma vez nesse cenário, vai me trazer, e eu já vou pedir para ele fazer o seguinte, já me dá os insights, por que a quebra está assim, assado, me destaca as lojas e tal. E o que eu entendi aí, eu poderia rodar esse agente, sei lá, o CEO da companhia roda esse cara toda segunda-feira, quer dizer, não é nem ele que roda, ele está agendado. E aí que eu entendo, eu poderia pegar e disparar daí de dentro, de alguma forma, um outro agente, disparar um e-mail para minha liderança, já com esses insights, tudo empacotado e etc e tal. Cara, isso é interessante porque, já vai ter os insights, já tem as perguntas, já tem estratégia, já tem uma série de coisas ali, elementos, que essa liderança vai tombar para o seu time. Você puxou um gancho incrível que eu nem ia falar. Não, depois você manda o Pix, tava... do AI. Ser tanto feito por ser humano, é o Franklin que manda aqui, é o Matricard que manda, galera, Black Friday é melhor de todos os tempos, vamos vender, tá? Quanto é AI mandando. Nesse caso que você está falando, é AI. Ela já fez isso na retaguarda, já analisou a loja, ela coloca tanto para o gerente de loja e o case que a gente fez com uma galera para o vendedor. É exatamente isso, tá? Que a gente está fazendo. Isso é bacana, que aí dá para... investimento nesse sentido ele é menor, isso, e a gente consegue explorar isso por isso que a gente mediu em Magalu, a gente mediu exatamente isso. A gente mandou para um grupo o feed e outro não mandou. E aquele foi o resultado de 3,9% que a gente pactou na venda com eles. Tá? É legal, você pegou exatamente o que a gente está falando de agente para ponta. Então ele não fica interagindo com a gente ali. Né? Não, ele já recebe assim. Eu brinco que o Lookbox inicial era Just Ask, a nossa chamada. Né? Só pergunta e tal, tudo mais. Aí a gente evoluiu e para operação a gente virou Nike. Cadê a Larissa? Então, just do it. Tá aqui, eu já fiz a análise, você tem que fazer isso aqui para poder melhorar a sua operação. Aí começa a aumentar aquele dashboard, a gente acha o máximo às vezes na retaguarda, e quando chega lá, a pessoa não sabe ler aquilo ali. O que a gente percebeu do poder? Até um uso muito positivo de LLM. Nesse caso, nem é para fazer a conta. Para escalar a conta para a operação toda, você pode deixar uma operação mais algorítmica para tirar os insights ali. Mas na hora de comunicar para a operação, a gente testou isso em Magalu. Eu falo da linguagem do vendedor. Eu falo, cara, capricha aí, muito bem, você está muito próximo de bater a meta. Pô, bacana, uma pessoa, né, é o que um bom regional faz ali, mandando a operação, um bom gerente. Vou falar, vou te dar uma dica, nesse ritmo não vai dar ruim, posso falar exatamente assim. Então você calibra o tom da linguagem para falar. No caso de IP, dá para subir um pouquinho a régua. É um vendedor mais robusto lá, que vai no marché fazer negociação. Vendedor de Casas Bahia e Magalu, é o pessoal mais raiz ali de loja. Então, essa tecnologia permite que eu fale a linguagem realmente daquela pessoa para que ela entenda a mensagem. Eu acho que esse é o grande diferencial, tá, Douglas? O usuário vai saber usar, porque se eu boto para um gerente de loja operar e fazer pergunta, eu tenho dúvida se na hora que ele olha uma tela branca que tem ali 2 botões, essa pessoa vai se sentir confortável de digitar algo. E daí vem a importância aí, de novo, lembrando da parte da notificação, que é fundamental. Esse é o objetivo da gente botar o botão da notificação
notificação do continuar a conversa, porque eu provoco a pessoa mandando insights diferentes semanalmente, por exemplo, e aí se alguma coisa chama atenção e ela tem a curiosidade de clicar, ela já começa o chat com aquela notificação. Tudo que ela perguntar a partir dali já tem todo o processamento que levou aquele resultado, e eu posso tirar dúvidas, eu posso aprofundar na análise. Então tem um lado aqui de uma educação do usuário que a gente está tentando matar exatamente com a questão da notificação. E vamos para a nossa foto oficial agora. É tudo amigável. É quando a gente vai para Pequim, que é a raiz mesmo do negócio, né? Pequim tem a cidade proibida. E esse drone aqui, ele tem um mapa do mundo. Se eu não posso, por exemplo, o aeroporto, aqui eu estou bem pertinho do aeroporto. Se ele pegar a zona de aeroporto aqui, está quase me travando. Ele não vai deixar eu subir o drone. Pequim, a cidade toda é proibida. Não é só a cidade proibida que é no centro. Então eu não conseguia tirar foto nenhuma, o pessoal sabe, né? Então eu tirei toda a foto em Xangai lá. Pedi permissão? Não. E em Pequim eu não conseguia nem subir o drone para tirar foto. Tá? E vamos continuar o vídeo, né? Tirou o local. Mais pra cá. Aê! Eu tô com sensor de colisão. Desligado, bacana. Primeira. Calma lá. 2, 3, calma. O Ale desaparecendo. Calma lá, Ale. Vem mais pra cá, Ale. Aí. Aí você vai começar daí, hein? Olá! Alô! Eita, que medo! Tá filmado. Boa! Aí, tá tudo ok. China! Peraí. Aê, China!